Temos lido de forma sequencial de Efésios. Paramos lá em Efésios 3, no verso 14, nós vamos ler a partir de lá. Então também, hoje não tivemos escola bíblica, como também não teremos no próximo domingo, por conta do aniversário. Quer ver? Vai, Gustavo. Eu não sei brincar com isso, mas é sério, né? Mas não vamos ter a escola bíblica dominical no próximo domingo também, por conta do aniversário da igreja. Para alguns, tanto faz, né? Se vai ter, não vai ter, é uma coisa só. Para muitos, não. Estão lá firme e forte. Graças a Deus por isso. Então, damos uma parada aqui em Efésios, e eu quero falar hoje, por conta da celebração que teremos logo após a ministração da palavra, onde nós vamos tomar a ceia do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu dei um título para a nossa palavra, para a nossa meditação. Eu não lembro o dia correto, se foi quinta, se foi no sábado, não, quinta ou quarta, foi um desses dias da semana. E eu acordei, estava lendo lá, eu sempre leio de manhã, logo nos primeiros momentos ali, e veio essa frase no meu coração. E eu falei, eu vou usar ela para esse culto, nesse culto. Ancorados em Jesus. Amém, igreja? Vamos repetir juntos? Ancorados em Jesus. Mais uma vez, ancorados em Jesus. Pai, esta é a tua palavra, fala conosco hoje, nos abençoe hoje, toca em nossas vidas hoje. Nós precisamos te ouvir, queremos te ouvir e pedimos ao Senhor que seja o Espírito Santo a tratar as nossas vidas e nos abençoar com esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Marcos 5:25, diferente de como eu tenho pregado nos últimos tempos, hoje eu vou ler textos em lugares diferentes. Então, se você puder abrir sua Bíblia, se você puder abrir o seu smartphone, mas na Bíblia, bênção, ou então você acompanha por aí. Agora, eu vou falar uma coisa sobre esse negócio do smartphone. Eu acho que não volta mais. Não volta. É daí para frente. É do smartphone para IA. Não volta. Agora, só que tem uma coisa. O que a igreja está perdendo, a habilidade de procurar livros, é uma coisa absurda. Por quê? Porque antes, ainda que eu errasse, eu ia para lá, ia para cá, achava. Agora, se eu não pratico mais, o que vai acontecer? Eu não acho mais. Se eu falar com o cara, acha o livro de Salomão, capítulo 1 aí, ele vai ficar procurando Salomão lá. E não tem esse livro na Bíblia. Então nós estamos perdendo essa habilidade. Eu mesmo, muitos cultos, eu não levo. Eu uso o smartphone, não levo a Bíblia. Aqui na igreja, eu tradicionalmente carrego, faço uso praticamente todos os dias na minha casa, faço questão de usar, mas eu quero só te dar esse alerta, para você não perder a habilidade de procurar o livro e achá-lo na Bíblia que está escrito aqui, e essa palavra tão maravilhosa que chegou até nós. Muitos homens morreram, muitos homens foram queimados, muitos homens foram picados por causa desta palavra. Então valorize a palavra de Deus, na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, valoriza ela é bênção para você. Amém? Marcos 5:25, havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Essa mulher, ela sofreu durante 12 anos. Para as irmãs, e as crianças já estão para lá, as irmãs que ainda têm esse ciclo menstrual,
imagina uma mulher menstruar durante 12 anos seguidos, sem parar. 12 anos. Não havia absorvente feminino, não havia nada disso. Era usado outra forma para conter essa hemorragia. Essa mulher sofreu muito, mas essa mulher, diferentemente das outras, e você conhece a história, eu não vou contar os detalhes porque quero acelerar aqui. Diante do problema dela, ela não ficou estática, ela não parou, ela não aquietou, ela não ficou ali esperando, ela não ficou na zona de conforto, esfriou, ficar no conforto, esquentou, conforto, no seu conforto. As pessoas acostumaram a ficar na zona de conforto e não procuram mais, meus irmãos, um jeito para que ele e ela, eles possam ser livres, libertos daquele momento de adversidade que eles estão vivendo, e é o que ela está vivendo. 12 anos, essa mulher está sofrendo, ela bateu em porta de tudo que é igreja, ela foi em tudo que é médico, ela gastou todo o recurso que ela tinha, ela foi nos especialistas todos daquela época, ela não, hoje seria o ginecologista, ela foi em todos, do Brasil inteiro, 12 anos, deu tempo demais para ela fazer tudo isso e procurar recurso, mas ela não conseguiu. Recurso nas mãos dos homens, recurso na mão da ciência, que nós aceitamos a medicina, nós aceitamos a ciência, aceitamos tudo isso. Ela não achou o recurso nos curandeiros de plantão, que estão escrevendo por aí, venha para cá e seja curado, venha para cá e fica rico, venha para cá e seja isso, venha para cá. Não, ela não fez isso, ela foi, mas não achou, até que um dia, ela descobre que vai passar por aquele lugar um homem carpinteiro. Um carpinteiro passaria por aquele lugar. Só que não era qualquer carpinteiro. Esse carpinteiro era Jesus de Nazaré, o Salvador, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus de todo o poder. E ela vai até ele, ela vai até Jesus, e ele está passando, e ela toca em Jesus, na orla das vestes dele, e ela é curada, e é estancado o sangramento instantaneamente. Agora, essa mulher, preste atenção nisso, nós gostamos do milagre, nada contra, é bênção mesmo, mas essa mulher, ela foi até Jesus, ela não ficou na zona de conforto, ela tomou uma decisão na sua vida, e a decisão dela foi ir até Jesus, que ela tinha uma certeza que ele poderia fazer uma obra na vida dela, como fez, e ela foi curada e liberta daquele sangramento instantaneamente, e louvado seja o nome do Senhor por isso, amém, igreja? Então, meus irmãos, nós nos acostumamos muitas vezes com essa zona de conforto, que é bom, ou quem falou que conforto é ruim? Quem falou? É bom, irmãos, nós gostamos, ele é legal, e às vezes te faz bem, nada contra, só que nós nos acostumamos, querido, você não pode ficar lá. Esse conforto que te afasta de Jesus, que te afasta de uma boa prática cristã, que te afasta de uma boa prática devocional, que te afasta de uma boa prática relacional, que te afasta da comunhão dos irmãos, não é bom, irmãos, não está legal. Nós gostamos, mas sinto em te dizer, ela não é boa. Nós precisamos tirar, meus irmãos, às vezes, desculpa a expressão, o bumbum do sofá e ir procurar
Meus irmãos, ajuda em Cristo, no Senhor, e dizer: Senhor, cuida da minha vida, eu quero sair dessa comodidade. E é o que essa mulher faz, e a história dela é mudada, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Um texto muito conhecido nosso é João 14:6, por favor. Então, meus amados, parece que há uma incoerência quando nós lemos isso. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, brother, ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não for por Jesus. Ninguém. Quem está falando isso? Jesus. Então, meus amados, o único caminho para a humanidade é Jesus. Não tem segunda opção, não tem opção A, B, C, não tem. É Jesus. Só Ele pode abençoar. Então, meu amado, e Jesus, Ele vem e prova o seu amor para com você, e nós celebramos isso hoje, em memória de. Ele prova, e Ele vai para uma cruz no seu lugar, no meu lugar, e Ele morre. E Ele é lá esbofeteado, e é colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinho, por tua causa e por minha causa, em substituição a você e eu. E Ele fala assim: Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele sangrou, Ele morreu, e Deus está dizendo à humanidade: eu te amo. Louvado seja Deus por isso. Ele disse a nós: eu te amo. Falei com esse pastor que eu conheci ontem. Eu falei assim para ele: cara, você está lá naquela guerra, né? Que os caras estão numa guerra no Rio de Janeiro. Aí ele falou assim: como é que você evangeliza os caras? Que muitos ele viu crescer ali. Ele nasceu nessa comunidade. Ele era o chefe lá do negócio. Quem sabe um dia ele vem contar isso aqui para nós. E aí ele falou assim: pastor, porque, mas aí eu perguntei para aprender mesmo, como que você vai falar com um cara desses? Como é que fala? Vai interpelar? Não, vai falar com ele lá. Vai parar ele e falar com ele. O cara está armado até umas horas. Aí ele disse assim: pastor, uma coisa que nós aprendemos no treinamento nosso, quando a gente passa nesses lugares, e muitos pastores erram nisso, ele falando, muitos missionários erram nisso. Então eles passam, está lá os caras, e é interessante, nós já falamos sobre isso. E aí eu conheço quem já foi carcereiro, e ele fala que é verdade. Diz ele que eles têm aquilo como um trabalho. É normal, é um trabalho para eles. Eles começam às 8 e para às 6. Então, e ele fala que 90% dos radinhos, dos toca coisa lá, os celulares dele, 90% estão tocando louvores. 90%. Tudo desviado. Tudo. Saiu da igreja, largou pai, largou mãe, tudo desviado. Aí eu falei assim: mas como é que você fala? Ele falou assim: pastor, uma coisa que nós aprendemos, é esse o ponto que eu queria falar. Nós aprendemos o seguinte, que quando eu vou orar com eles, e oro muito, a oração dele é o seguinte: Senhor, tenha misericórdia desse sujeito, dessa sujeita, para que ele não morra sem Jesus e vá para o inferno. Tenha misericórdia dele, salve a vida dele. Aí ele falou assim: nós não usamos a palavra abençoar. Para mim é estranho isso, irmãos. Ele falou pelo seguinte, porque abençoar, eles escutam no espiritismo, nos terreiros, do mesmo jeito que nós falamos, eles também falam. Então, para eles, se você falar abençoar, é a mesma coisa que o outro lá está falando. Então nós já damos vou dizer assim, uma voadora no cara. E já fala: cara, se você não se converter, você não tem chance. E vem para Jesus. Aí sabe o que nós fazemos, irmãos?
E eu sei que isso é difícil, porque nós falarmos, meus irmãos, é uma coisa, praticar é outra. Nós ficamos alisando. Ô bênção, que bênção! Ô vitorioso, ô guerreiro. O cara está em pecado. Lá no caso, se ele vir um tiroteio lá e ele morrer, aí você fica conjecturando, né? Deus. É diferente do Reinaldo, deles lá. Olha pra você ver que eu conversei pouco com esse cara, hein? Ele veio embora, a menina me falou, por isso que a Rosana falou, me chamou a atenção agora. A moça hoje em lágrimas. O Reinaldo chegou lá, todo lascado. Droga, bebida, tudo, o cara é acabado. Aí chegou a conta agora, ele pegou um câncer generalizado. E aí ontem ela chorando me falou, às 11 horas da noite, e o pastor me contando a história. Ele pegou nas mãos dele quinta-feira para despedir dele. O Reinaldo falou assim para ele, falou: pastor, boa viagem, obrigado por tudo, eu estou indo embora. E ele veio. Ontem ele me contou essa história, hoje cedo a notícia chegou. O Reinaldo foi embora, mas foi com Cristo. Dizendo que ele falava assim para o Reinaldo: eu vou limpar a parede da igreja, dentro, parte elétrica dentro, pintura dentro, tudo. Diz que esse cara é tanto que a moça estava lá quebrantada hoje por causa da morte desse senhor, já de 60 e tantos anos. O cara foi um braço para eles, que ele evangelizou, trouxe para Cristo, tirou da sarjeta e trouxe para Jesus, e ele foi salvo, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, igreja? Aí, meus irmãos, o Senhor disse ao mundo: eu te amo. Agora você sabe o que acontece? Parece, João 6,68 é um texto dos textos que eu mais prego e amo na Bíblia, e que uso como exemplo em todos os momentos. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Agora, quando você lê João todo, o contexto todo de João, o que está acontecendo? Jesus está fazendo milagre, tem uma multidão, ele multiplica pão, ele abençoa esse povo, ele faz sinais, ele faz prodígios, ele faz maravilhas. O que acontece? Ele começa a mudar o discurso e dizer, e de chamar essa galera, esses amados, para um compromisso. E eles começaram a deixar Jesus e foram indo. Vai embora um, vai embora dois, vai embora todo mundo. Era mais de 5.000. Fica os 12. Aí vai falar logo com o Pedrão. E aí? Ele fala assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Parece, meus irmãos, que há uma incoerência nisso. As pessoas receberam, enquanto receberam, estava lá. Quando Jesus chamou para o compromisso, elas foram embora, deixaram Jesus. E quantos deixam? Agora, meus irmãos, o Pedro, ele entendeu. Ele disse assim, né? Para onde iremos nós? O que adianta eu ter tudo isso aí? O que adianta eu ter o pão? O que adianta eu ter canoa? O que adianta eu ter o remo da canoa? O motor da canoa? O que adianta eu ter um barco dos melhores, um iate, para rodar nesse lago aqui? O que adianta eu ter a melhor ferramenta de pescaria? O que adianta? Não adianta nada, brother. O que adianta eu ter uma casa nas montanhas de Jerusalém? O que adianta eu ter uma tropa de camelos, de burros? O que adianta eu ter as melhores cabras? O que adianta? Nada. Eu falo
fala assim: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, querido. Você e eu temos que ir, não é atrás disso. Você e eu temos que esperar nesse Cristo, aguardar nesse Cristo, esperar nesse Cristo, aguardar para que dele venha a resposta, para que dele venha aquilo que ele tem para a tua vida, o tempo, o dia, o momento, o ano, o mês, eu não sei, eu sei que ele não deixa os seus filhos sem resposta. Os fiéis da terra, eles são abençoados, os fiéis da terra são guardados. Às vezes envergamos mesmo, enverga, mas fica e vai levantar de novo, porque Deus, Ele nos coloca de pé. Você pode envergar, mas o mesmo Deus que permite que você enverga, Ele te põe de pé de novo, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Você e eu precisamos entender que há um Deus que é soberano e que Ele cuida de nós, e louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos para o encerramento. João 6, estou voltando, né? 35. Já fui no 68, agora estou no 35. É quando ele fala: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que tem a vida nunca terá fome. Aquele que crê em mim, em Jesus, né, nunca terá sede. Amados, ouça aqui um negócio mais top do que esse. Quando o desânimo chega na sua vida, você olhar para essa palavra e falar: o pão da vida, Jesus disse que aquele que vem a mim nunca terá fome. Quando chegaram as lutas, os apertos, lembre-se, Jesus foi dado por você, Jesus foi dado por mim, em meu lugar. Ele está dizendo que você não terá sede, que você não terá fome. Quando você olhar para a cruz, tenha certeza, Ele venceu, Ele vive, está à direita do Pai, e Ele nos aguarda. Ele te aguarda, Ele me aguarda. Agarre-se às promessas de Jesus. Queridos, me perdoe pelo exemplo que eu vou usar. Não seja um crente que fica manquitolando um dia na fé e outro dia no mundo. Um dia escuta música sacra, outro dia escuta funk, rock and roll, sei lá que modelo de música tem hoje, que eu não sei nada disso. Não seja um crente que tem duas palavras, que diante dos irmãos é uma coisa, virou é outra. Não seja isso. É isso que Paulo fala lá no texto de Coríntios. Nós não podemos ser isso, irmãos. Nós não podemos ser uma pessoa que tem essas duas personagens. Eu sou um personagem. Irmão, você acha que você engana quem? E eu acho que eu engano quem? Nós não podemos, meus irmãos, ter essas duas personalidades. Nós devemos ser crentes aonde quer que nós estejamos, ser instrumentos de Deus na presença dele. Amém, igreja? Agora eu quero te dizer, é desafiador, é desafiador. Ei, pastor, é mamãozinho para você. Irmãos, todos nós, de um jeito ou de outro, todos temos dificuldades. Em alguma área nós temos. Agora, o meu conselho para você, e eu vou terminar: Deus é poderoso. Amém, igreja? Vou falar de novo: Deus é poderoso.
Não desista, resista. O chicote pode estralar, e desculpe, vai estralar, mas não desista, resista. Lá em 1 Crônicas 12:8 fala dos gaditas, os caras de leão. Então o problema chegou, a luta chegou, cara de leão. Agora você fica, tem um probleminha. Irmãos, Jesus, ele vai pondo as provas para você. Eu não gosto de videogame. Não é tanto nem gostar, eu nunca aprendi a jogar. Então eu sou ruim no negócio, eu não tenho paciência com aquilo. Nunca tive, desde quando do meu tempo. Mas tem os irmãos que gostam. Então sabem que lá no videogame tem as fases que vão sendo conquistadas até você chegar ao objetivo final. Eu sou de uma época que o videogame era bem arcaico. Não era isso que é hoje, a tecnologia que tem hoje. Mas eu nunca gostei e não gosto hoje também. Em casa acho que tem uns 2 abandonados lá. O menino que era dono deles foi embora, está lá. Então, meus amados, você precisa mudar de fase. Ou faça uma reflexão sobre a sua vida. Quanto tempo você serve Jesus? Eu sirvo Jesus. Pula de fase. Ai, pastor, tem alguma coisa? Então, veja onde está o problema, ache o problema, acabe com ele na raiz. Não fica alisando, não. Bonitão, brincando com o pecado, abraçando assim. Que legal, pecado, isso é muito legal. Não faz isso não. Corta na raiz, manda embora. Chuta que é laço, dizem os neopentecostais. Chuta, porque não é bênção para a tua vida, não te atrapalha no caminho. O inimigo é ardiloso, ele faz isso, ele te engana. Pastor, não é bênção não. Irmão, muda de vida. Então, meu amado, que o Senhor possa nos abençoar. A palavra do Senhor fala lá em 1 Samuel, também de Davi, 36. Davi se reanimou no Senhor. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Então, só contextualizando, os amalequitas vieram, roubaram, levaram as crianças, as mulheres. Os homens estavam na guerra, levaram tudo, mulheres, homens, virou um choro. Ele falou: vamos tocar pedra nesse Davi aí, ué. Como é que o cara tira nós daqui para acontecer um negócio desse? Houve uma amargura. Pensa, para uma família perder tudo, perdeu as tendas, tudo que tinha, as riquezas, tudo, sobrou nada. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, olha que frase, que versículo exponencial. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Tem gente que quer Deus como Salvador, mas não quer Deus como seu Senhor. Porque quando é Senhor, é Senhor. Sim, Senhor. Ele quer tudo, menos que seja o seu Senhor. Você precisa ter o Senhor como Senhor da sua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Então hoje eu vou ler o texto daqui a pouco, mas antes nós irmos para o próximo passo, eu vou fazer uma oração. Eu quero que você faça o que Paulo disse que nós deveríamos fazer: examinar a nós mesmos. Que distância você está de Jesus? Como você está com Jesus?
Agora, o texto, meus irmãos, ele não fala para nós deixarmos de comer a ceia. Ele fala: conserte-se e coma a ceia. Ele não fala assim, não tome. Ele fala, conserte-se e tome. Então talvez hoje seja dia de você consertar com o Senhor e pedir perdão para Ele. Perdão porque você está longe dEle. Perdão porque você não está em consagração. Perdão porque você tem titubeado no caminho de fé e você precisa reconciliar-se com Ele e voltar para o centro da vontade dEle. É a oportunidade que temos. Por isso que Paulo fala: examine-se a si mesmo. Examine, é você e Deus. Você e Deus. E o Senhor nos dá essa oportunidade. Senhor, eu tenho feito tanta barbaridade, tenho falado tanta barbaridade, tenho pensado tanta barbaridade. Eu tenho vontade de pegar um e eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo olhar para o Augusto, eu não consigo. Não consigo amar meu filho, não consigo amar minha esposa, não consigo amar meu marido. Eu não consigo. Não consigo amar os meus filhos como deveria ser. Eu não consigo. Eu preciso de consertar com o Senhor hoje. Eu preciso de conserto com o Senhor. Então hoje é dia, talvez a ira tomou lugar no seu coração. Talvez a inveja tomou lugar no seu coração. Talvez você se julgue um santarrão perfeito demais para dizer assim para o irmão: você é importante para mim. Hoje é dia de conserto com o Senhor. É dia de nós pedirmos ao Senhor: nos perdoe, Pai. Nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe. Talvez você tenha ferido alguém no caminho, tenha destratado alguém. Talvez você tenha abandonado alguém que você precisa cuidar no caminho. Talvez você seja daquelas que acham que não precisa nada disso, que está tudo certo, que a vida é feita de acasos. Não é. A vida não é feita de acasos. Nós servimos um Deus soberano. O nosso Deus é soberano. Eu quero que você curve a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor amado, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, te bendizer por esse privilégio que temos de ouvir uma palavra dessa grandeza, desse quilate. Quando nós podemos olhar para a cruz e ter uma certeza: Jesus venceu, Ele venceu a morte, Ele vive, Ele está à direita de Deus Pai e Ele nos aguarda. Pai, em nome de Jesus, te pedimos: perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Nós queremos sim reconciliar-se com o Senhor hoje. Quando fizermos esse autoexame, nós possamos ter uma certeza que
somos perdoados. O inimigo é nosso acusador, ele nos acusa dioturnamente, mas Jesus é o que tira o peso do pecado, alivia-nos desse peso, e o Senhor traz sobre nós refrigério. Coloca agora, Pai, sobre cada vida teu refrigério. Tira todo o peso do pecado, da acusação, da amargura, do pecado, Senhor. Tira em nome de Jesus, da falta de perdão, de reconciliação. Tira em nome de Jesus. Faz isso, Pai. Abençoe a tua igreja, o teu povo. Que nós possamos participar agora da mesa, partir do pão, tomar o cálice, que figura o sangue de Cristo. Nós possamos adorar o teu nome, estar prontos para isso. Haja renovo da tua parte sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja.